Para fazer a configuração da sequência de dobra, abertura e fechamento, primeira coisa, vamos verificar se o módulo fcon foi adicionado. Então vamos ver aqui que a gente tem um módulo fcon com o endereço número 6. Vamos gravar esse endereço aqui, número 6, para aplicar na próxima configuração. Podemos voltar. Na sequência, nós precisamos entrar dentro da sequência de dobra, que aí seria esse ícone aqui. Então a gente poderia adicionar ele na tela ou simplesmente buscar ele aqui, certo? Olha lá, ele está aqui, sequência de dobra. Dentro de sequência de dobra, a primeira coisa que a gente vai fazer é atribuir o nome das sequências, né, no caso. Então nessa parte de baixo aqui é a parte que a gente vai utilizar, do hidráulico operando. Nós vamos dar os nomes para cada sequência que a gente tiver. Eu tenho a opção de até 8 sequências. Eu vou cadastrar 4 sequências aqui, com os nomes de abertura, cabeçalho, travas e rodado, que é o mais comum entre as plantadeiras aí de articulação, certo? Em descrição você pode deixar sem nada, pode apagar para não confundir. Beleza, então nomeamos aqui cada uma, certo? As 4. Clicamos aqui em voltar. Agora a gente vai adicionar as funções. Clique em configurar função. Dentro aqui de função, vamos clicar e procurar o nome da primeira função que a gente cadastrou, que foi abertura. Seleciona ela. O tipo vai ser Work Hydraulic. O grupo não precisa ser nenhum, certo? E aqui em fcon, nas saídas, eu vou colocar o endereço do módulo. Seria o endereço 6, que é o que a gente gravou como endereço dele lá no começo. Aqui em número de saída, é qual porta que eu vou destinar a saída desse pulso da abertura, por exemplo. Então eu quero utilizar a porta número 1 do comando. Essa porta número 1 vai ser a que vai acionar a bobina da abertura, por exemplo. Certo? Tem máquinas que utilizam apenas uma bobina para fazer o acionamento. Tem máquinas que utilizam 2 bobinas para fazer o acionamento. Então aqui eu posso configurar de 2 formas. Ou eu utilizo apenas um pulso e na hora de acionar as 2 bobinas ao mesmo tempo, o cliente utiliza um chicote fazendo essa função. Ou então ele pode cadastrar uma nova bobina aqui, por exemplo, a bobina 2. Fazendo essa função, ele vai acionar ao mesmo tempo que for acionar a abertura, ele vai acionar a 1 e a 2, certo? Nessa sequência aqui. Porém, geralmente o pessoal utiliza apenas uma bobina. Então vamos utilizar apenas uma saída do módulo para fazer a configuração. Desse quadradinho aqui, como entradas, é onde a gente pode entrar com as informações de feedback. Geralmente, a maioria das plantadeiras não tem um feedback da abertura para saber se abriu ou se fechou. Porém, se tiver, a gente pode cadastrar aqui. Eu tenho até 4 opções, né, de entrada aqui. Ó. Eu posso cadastrar até 4 sensores. Pode ser sensor indutivo, né, um sensorzinho de fim de curso. Então eu adiciono aqui, por exemplo, o sensor 1 é o sensor de feedback dessa abertura aqui, dessa etapa, certo? Mas por enquanto a gente não vai cadastrar. Vamos cadastrar somente a função que é para fazer o acionamento daquela bobina número 1 ali. Ok, clico em voltar e foi adicionado aqui dentro de hidráulico operando a opção abertura, certo? Se eu clicar aqui ele já vai liberar a bobina para ser acionada. Vamos configurar as próximas etapas. Configurar função. Vamos fazer a mesma coisa, porém eu vou procurar aqui a próxima função, que seria o cabeçalho. O grupo, mesma coisa. Aqui o endereço é o mesmo, endereço 6, né? No caso aí pode variar. O número da saída, eu vou usar a saída número 2, que seria a saída número 2 do módulo, a segunda bobina, né? Não vou cadastrar nenhum feedback. Beleza, olha lá, adicionei o cabeçalho e vou fazer isso com todas as outras funções também. Vou adicionar aqui as travas,
o endereço do módulo é o mesmo, vou utilizar a saída número 3, a bobina 3, certo? Olha lá, as travas, e agora eu vou configurar a última, que seria o rodado. O módulo é o mesmo, o número da saída é a saída 4, feedback não vai ter nenhum. Ok, configuramos as 4 saídas das 4 funções, abertura, cabeçalho, trava e rodado. Agora, nós temos a opção de trabalhar com essa opção com um atalho na tela de trabalho, certo? Para mim fazer abertura e fechamento, eu posso clicar aqui e acionar uma por uma. A hora que eu aciono uma, ela desativa a outra. Certo? Ou então eu posso criar esse atalho aqui lá na tela de trabalho. Então a gente vai vir aqui em instrumentos. Vamos procurar um campo aqui que esteja liberado, por exemplo, aqui, e vamos adicionar a abertura e fechamento. Vamos procurar ela aqui. Aqui, a aba hidráulico. Então, adicionamos uma função hidráulica aqui dentro da aba instrumentos na tela de trabalho. Então, eu vou clicar aqui na casinha. Agora, eu vou verificar dentro da tela de trabalho, né, na página 2, essa função. Então, a hora que eu clicar no hidráulico, aparece aqui para mim as 4 funções de abertura e fechamento. Olha lá. Abertura aqui ativo, cabeçalho ativo, trava ativa ou rodado ativo, certo? Então, no momento que eu clicar aqui, eu vou estar acionando aquela função, certo? Então, funciona dessa forma. Acionei, eu liberei a bobina para fazer a abertura. Acionei o cabeçalho, liberei a bobina do cabeçalho. Acionei a trava, liberei a trava. Para desligar é só clicar em cima. E quando eu clico na próxima, ela desativa as outras funções. Certo? É isso daí. Está feito a configuração de abertura e fechamento.